Olá, sou o professor Assis Carneiro em mais uma aula da nossa série de aulas Matemática Essencial. E nesta aula iremos abordar o tema das grandezas diretamente proporcionais e das grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando ao multiplicarmos uma delas por um número, a outra grandeza fica multiplicada por esse mesmo número. Ok? Exemplo 1. Estando na praça, aguardando seus irmãos, Isabel comprou um picolé por R$ 3. Ao chegar seus dois irmãos, ela comprou mais 2 picolés. Quanto ela deve pagar agora? Então, nós temos aí a seguinte situação. Vamos analisar. Nós temos duas grandezas. Veja aqui, nessa situação, que ela comprou um picolé e pagou R$ 3 pelo picolé. Certo? Se ela comprar 2 picolés, ela vai pagar X reais. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Vamos utilizar a setinha para mostrar o sentido do crescimento. Ó, cresceu neste sentido. Então, vamos analisar. Você vai se perguntar, se um picolé custa R$ 3, 2 picolés vai custar mais que 3 ou menos que R$ 3? Mais. Então, aqui é o mesmo sentido de crescimento, ok? Então, como é que nós descobrimos o valor de X? Você vai montar aqui aquela proporção, né? 1 está para 2, assim como 3 está para X. Utilizando a propriedade geral das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, nesse caso, ela pagará, resposta, pagará R$ 6. E aí nós dizemos que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Por esse motivo, ó. Nesse sentido, foi multiplicado por 2. E nesse sentido aqui também, ó, essa mesma grandeza, a outra grandeza foi multiplicado por 2. Então, tanto a primeira grandeza como a segunda grandeza foram multiplicadas por um mesmo número. Vejamos o exemplo 2. Sabe-se que os números A e 33 são diretamente proporcionais aos números 80 e 120. Qual o valor de A? Então, aqui é uma aplicação direta das grandezas diretamente proporcionais. Se você já sabe que elas são diretamente proporcionais, não precisa fazer essa comparação de grandezas. Basta aplicar diretamente a propriedade fundamental das proporções. No numerador nós temos as duas primeiras grandezas e no denominador as outras duas. Aqui basta você aplicar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos, ó, A vezes 120, é igual a 80 vezes 33. A vezes 120 vai ser igual a 120A. 80 vezes 33 vai ser igual a 2.640. Resolvendo a equação do primeiro grau, A vai ser igual a 2.640 dividido por 120, que aqui vai ser igual a 22, certo? Então, o valor de A, resposta aqui, ó, A igual a 22, ok? Agora nós veremos nesta próxima explicação que são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando, ao multiplicar uma delas por um número, a outra fica dividida por esse mesmo número. Então, uma multiplica, a outra divide. Vamos ver este exemplo que está aí na tela.
Neste exemplo 1, nós temos duas grandezas, velocidade média e tempo. O João, ele foi a uma velocidade média de 40 km por hora e gastou 6 horas. O pai de João retornou a uma velocidade média de 80 km por hora e quanto tempo ele gastou? Vamos chamar aqui de x. Agora analisemos a situação. Vamos colocar aqui o sentido da seta de crescimento. Ó. Ele saiu de 40 e cresceu para 80. Vamos verificar aqui se acontecerá o mesmo crescimento ou haverá um decrescimento. Se João foi a 40 km por hora e gastou 6 horas, se o pai dele vai a 80, vai gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Então, esse x vai ser menor do que o 6. No caso aqui, o sentido de crescimento vai ser assim, ó. O x vai ser menor do que 6. Observe que as grandezas são inversamente proporcionais. Enquanto uma cresce, a outra decresce. Então, como resolver essa proporção? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar a primeira razão, 40 está para 80, e a segunda você vai inverter. X, que estava no denominador, passa a ser numerador, e o 6, que era numerador, passa a ser denominador. Agora você aplica a propriedade fundamental das proporções. Ó. Como ela é comutativa, eu posso iniciar pela incógnita. Ó. 80 vezes x dá 80x. 40 vezes 6. 80x vai ser igual a 240. X vai ser igual a 240 dividido por 80. Se você simplificar esse 0 com 0, vai ficar 24 dividido por 8, que é igual a 3 horas. Então, o pai de João gastará 3 horas. Ok? Então, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Observe, ó. Do 40 para o 80, ele multiplicou por 2. Do 6 para o 3, que o x aqui é igual a 3, ele dividiu por 2. É como está na definição. Ó. O mesmo número que multiplica uma grandeza é o mesmo número que divide a outra grandeza. Por isso que elas são inversamente proporcionais. Vejamos então o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: os números d e 30 são inversamente proporcionais aos números 3 e 12. Nessas condições, determine o valor de d. Então, aqui é uma aplicação direta das grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque aqui ele já afirma que as grandezas são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Então, aqui eu posso aplicar diretamente a propriedade fundamental das proporções, mas com cuidado. Se eu botar aqui d igual a 30, eu vou dividir aqui pelo inverso desses dois números. Ó. Quem é o inverso de 3? E quem é o inverso de 12? O inverso de um número, pessoal, é a fração inversa desse número. Então, o 3 está no numerador, passa a ser denominador. Aqui no denominador é como se fosse a unidade. Aí você bota aqui no numerador. E a mesma coisa com o 12. Ó, vai ficar 1 sobre 12. Certo? Então, aqui eu vou dividir por 1 sobre 3. E aqui eu vou dividir por 1 sobre 12. E agora, basta eu aplicar a propriedade fundamental das proporções. E aqui, se você quiser, é só aplicar de novo a mesma propriedade. Vai ficar aqui da seguinte forma. 3 vezes d é igual a 12 vezes 30. É igual a 120. Então, o valor de d é igual a 120. Com isso, nós concluímos nossa aula sobre grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Peço que vocês gostaram. Se inscreva no meu canal, ative as notificações
e divulgue o meu canal. Um abraço e até a próxima aula.